Mas vamos lá para Felipe. mais um tema do meu Rio de Janeiro, cujo debate político parece estar dividido entre os mafiosos e os seus comparsas de um lado e os socialistas do outro. É brincadeira. O Conselho de Ética da Alerj, Assembleia Legislativa lá do Estado, começou a discutir nessa terça-feira a cassação dos mandatos do Jorge Pisciani, do Paulo Melo e do Edson Abertassi, todos deputados estaduais do PMDB. Só para lembrar, os três são acusados de terem recebido um total de 271 milhões de reais da caixinha da FETranspor, ou seja, daquele esquema em que empresários da Federação de Transporte do Rio pagavam a parlamentares para aprovarem medidas de seus interesses, o que fez com que o Estado deixasse de arrecadar em um período de 5 anos mais de 183 bilhões de reais, ocasionando, como disseram os investigadores, o atual colapso nas finanças do Rio. O trio está preso em decorrência da Operação Cadeia Velha. O primeiro ponto é o seguinte: só há esse pedido de cassação porque o STF causou aquela confusão decorrente lá da decisão do caso do Aécio Neves ao decidir pelo encaminhamento de medidas cautelares diversas da prisão, como o afastamento do mandato para a Casa Legislativa. Então já era para eles estarem automaticamente afastados pela decisão do TRF2, que afastou esses três parlamentares. Aí houve aquela confusão toda, eles voltaram para a cadeia, esse caso vai subir para o STF decidir, mas enquanto isso a oposição lá do Rio de Janeiro fez o pedido de cassação do mandato dos três. Mas quem é a oposição? São os deputados do PSOL, liderados por Marcelo Freixo, e mais um lá do PCdoB e outro da Rede. Marcelo Freixo, sempre bom lembrar, é aquele deputado que apoiou o PT, pediu voto para Dilma Rousseff e que defende o desarmamento da população, quer dizer, o desarmamento dos outros, claro, enquanto ele tem lá 10 seguranças armados, só anda com eles. Então, sobre os Black Blocs, também é bom lembrar que já haviam protagonizado vários atos de vandalismo. O Marcelo Freixo dizia o seguinte, como eu mostrei num vídeo na internet: vários movimentos têm vários métodos distintos. Eu não sou juiz para ficar avaliando os métodos em si. Eu não sou juiz para dizer que movimento é um movimento correto ou não é. Isso ele dizia antes da morte do cinegrafista da Band, lá o Santiago Andrade, atingido por um rojão disparado por Black Blocs. Aí depois ele mudou o discurso e disse: sou totalmente contra a violência, como método e como princípio. Então esse é o Freixo que está lá exigindo ética dos outros. Mas voltando ao pedido de cassação do Pisciani e companhia, feito por esse pessoal, tudo indica que não deve passar. Isso porque o presidente lá do colegiado é o André Lazzaroni, também do PMDB, que é ligado ao grupo do Pisciani. E o André Lazzaroni, por incrível que pareça, é o secretário de Cultura do Rio. Quero relembrar aqui o profundo conhecimento dele da dramaturgia alemã da escolinha do professor Raimundo. Solta aí, Reginaldo. Como diria Bertoldo Brecht, ai do povo, Brecht, não, Bertoldo Brecht. É sensacional. Esse é o André Lazzaroni, secretário de Cultura lá do Rio de Janeiro. Então, tragédia. Além dele, 5 dos 7 integrantes do Conselho de Ética votaram pela soltura desses 3 parlamentares no plenário. Um desses, aliás, é o Chiquinho da Mangueira, que está ameaçado de expulsão lá no Podemos por ter votado assim. O Romário, que está como pré-candidato lá no Rio, quis capitalizar em cima desse episódio, ameaçou expulsar todo mundo, abriu o processo dentro do partido. E a Alerj chegou a emitir lá o alvará de soltura, que causou a maior confusão, eles foram soltos e isso ainda vai render muito assunto. Então, apesar dessas discussões terem começado hoje, a tendência é que os pedidos de cassação sejam julgados apenas no ano que vem. Há uma chance do processo ser adiado, se não for, o prazo para ida ao plenário é de 90 dias, ou seja, após o carnaval. Mas o mínimo que o STF pode fazer, claro, é manter o afastamento determinado pelo TRF2. E eu espero que a política do Rio de Janeiro melhore, em vez de ficar entre mafiosos e seus comparsas e socialistas.